Primeiro, a deflação é precisamente um dos fatores que está por base na criação das criptomoedas, não é? Pelo menos supostamente, é o que dizem os grandes, que é um fator, que é uma moeda deflacionária, porque há um limite nas bitcoins, há um limite de emissão. E eu sei que tu, José Carlos, que lançaste um artigo recente sobre isto e que gostava que tivesses aí um bocadinho também uma opinião sobre isso. E depois, também tem a ver com o final do século XIX foi de crescimento robusto, muito forte, e no século XX há um crash em 1907, que foi conhecido pelo crash, julgo eu, o crash dos banqueiros, portanto, é assim uma coisa qualquer, e que antecede precisamente em uns anos, aí está, mais uma vez, as coisas não acontecem logo, demorou 6 anos até a Fed ser implementada, ser constituída. Portanto, houve aí, digamos, o mercado não havia um banco central e começou a haver um banco central. E o que eu quero dizer Na com isto? altura, quem fez, digamos, as funções de banqueiro central foi o Sr. JP JP Morgan, Morgan, precisamente, fechou os banqueiros todos na biblioteca e que não os exatamente. deixou sair dali enquanto não se chegasse a um Não se chegasse a acordo. uma conclusão, precisamente. Então, o Exatamente. que é que nós estamos a ver agora? Achas que há algum paralelismo com isto das criptomoedas? Relativamente, digamos, enfim, basta ler o artigo enfim, para ver o que é que eu acho das criptomoedas. As criptomoedas, digamos, têm a ver com esta necessidade que o ser humano tem de arranjar rentabilidade para o capital portanto, para o capital que vai acumulando. E, portanto, quando a taxa, e a economia tem uma taxa de juros natural para suprir essa necessidade de investimento. Quando, digamos, a taxa de juros natural desaparece, não é? Surgem todo o tipo de fenómenos especulativos, e este caso é mais ou menos um caso desses, não é? Eu, como sabem, tive experiência ao nível da administração de uma corretora e de uma gestora de patrimónios e de fundos de investimento. E, inclusivamente, também tive responsabilidades enfim, no comitê de ativos e passivos de um banco. E, portanto, dá-me para ter uma perspectiva, digamos, holística da coisa. E eu acho que a questão das criptomoedas divide-se, tem duas grandes fases. Uma primeira fase em que eu acho, pronto, primeiro que as criptomoedas não valem nada, em português corrente, não tem valor intrínseco e não há nenhum ativo, digamos, gerador de rendimento, e portanto aquilo não vale nada, em português corrente. E, portanto, relativamente, digamos, a moedas como a Bitcoin, há dois tipos de pessoas entusiasmadas com o assunto, que são os economistas que não percebem de informática e os informáticos que não percebem de economia. E todo o resto, das mais informadas, não é? Depois há todo o resto do pessoal, enfim, que não Sim. percebe nada de ambas as É uma coisas. fezada, não é? Pronto, enfim, se eu agora já devo ter ofendido para 80% dos nossos ouvintes, mas estou disposto, enfim, A rebater. digamos, a correr esse rebater, risco. a correr esse risco. Portanto, houve duas grandes fases. A primeira fase, a fase dos esquemas de pump and dump, que é, digamos, quem quiser saber o que é um esquema de pump and dump, basta ver o Lobo de Wall Street. São esquemas de manipulação dos preços das ações, que eram feitas antes portanto, em call centers de cold call, de vender ações, e que recentemente eram feitas por manipulação, digamos, da oferta de compra e da oferta de venda pelo carregamento de um conjunto de ordens nos sistemas de negociação eletrónica e do efeito que isso tem sobre os preços, Os que muitas preços, vezes exatamente. são influenciados por Refletem isso algoritmos mesmo. que Uhum. refletem isso. Portanto, há papers académicos que basicamente mostram, digamos, as relações entre uma coisa e outra, não é? Entre grupos do Telegram e do Discord e, digamos, e uma moeda qualquer, daquelas que nem sequer está, que agora o pessoal põe na categoria das altcoins, não é? Há, digamos, Exato. o ouro digital, não é? Uhum. E pronto, isto é uma frase para eu ficar a tarde toda a discutir com um prosélito da Bitcoin. Da última vez a discussão começou assim, mas o ouro digital porquê? Pronto, depois a coisa animou. E portanto, inicialmente havia esse tipo de esquemas. Recentemente, no ano passado, digamos, os esquemas de pirâmide puros e duros apareceram, portanto, nos mercados.
A porta de entrada é as stablecoins, não é? Que é uma moeda que é comprada, que supostamente vai manter a paridade com uma moeda fiduciária, e depois são pagos juros ou na própria stablecoin a taxas perfeitamente impossíveis, não é? Possíveis, sim, sim. Basta ver que o ano passado uma obrigação C ou duplo C, ou lá que é, que tem uma probabilidade durante uma recessão económica de 50%, e até podemos, mas por acaso é a melhor altura para investir nelas, depois podemos, nelas, nas obrigações. Nas obrigações. Eu depois até podia explicar porquê, fazendo uso aqui de um bocadinho de matemática, mas se calhar fica para outra altura. E essencialmente vê-se, digamos, portanto, recentemente já tivemos uma série de exchanges, que é onde as pessoas depositam, que funcionam, digamos, como uma espécie de bolsa, não é? Para trocar. Bolsa gestora de patrimónios, custódias, etc., coisa e tal. Portanto, digamos, aqueles papéis que na finança tradicional existem e que e são objetos de altíssima regulamentação e altíssimos deveres enfim, de transmissão de informação aos bancos centrais, e de uma regulação e de controle e mais intermissivo possível, e modelos de governação. Ali não, aquilo é um faroeste completo e, portanto, enfim, é o que é. E, portanto, recentemente começámos a ter, primeiro tivemos, digamos, algumas stablecoins que não eram, portanto, lastreadas em moeda fiduciária, supostamente, enfim, ia haver um algoritmo que as ia, digamos, estabilizar, enfim, portanto, as stablecoins algorítmicas, e uma série delas já deram estoures. Eu falo, inclusive, sobre uma delas, não é? Estou bastante indignado nesse artigo no Jornal de Negócios, para essa publicidade. E eu posso, digamos, mostrar aqui o caso de uma, não é? de uma nova moeda, em que depois aquilo é comprado com moedas normais, em português corrente, cujo valor lhes é dado pelo facto das entidades, das autoridades fiscais de cada um dos países as aceitarem para nós lhes pagarmos os impostos, e a partir daí toda a gente lhe dá valor, não é? É por isso. É isso que lhes dá valor, não é? Eu estou até a fazer o paralelismo com o nosso livro que temos aqui de apoio. É exatamente programa. Isso que lhes dá valor, não é? Uma das coisas que as pessoas dizem é que, digamos, o euro ou o dólar, não sei o que, também não é. Não, aquilo é moeda de curso legal e, portanto, as autoridades fiscais dão-lhe valor, serve para eu pagar os impostos, e é isso que lhe dá valor. Claro. Enquanto não houver pagamentos de impostos, enfim, em uma destas moedas alternativas, não vale a pena, digamos... É esse o valor que tu falas que poderá... Exatamente. E a tal regulação poderá vir por aí. A regulação virá por outro lado, ou seja, a regulação irá certamente... Portanto, como eu disse, a porta de entrada neste universo das criptomoedas são, digamos, as stablecoins. E os bancos centrais começaram a perceber que, de facto, que aquilo era, digamos, que tinha, portanto, que os exchanges que lançavam stablecoins, no fim de contas, funcionavam como bancos e que teriam de ser regulados como tais, não é? Porque senão, por razões mais óbvias, desde a taxa de juro, digamos, desde o facto das pessoas não desaparecerem com o dinheiro, desde o facto de, em alguns casos, não se sabe bem onde é que andam, eu ia dizer um nome, mas não vou, não sabe onde é que anda uma parcela dos ativos que devia representar a dita cuja stablecoin, não é? Sim, portanto, eu tenho uma opinião do piorio, por acaso ainda não tenho percebido. Exatamente. Então, só para concluir, então, vamos ficar com esta nota, não é? Que o Zé Carlos tem uma opinião do piorio sobre as bitcoins. Não, e que de facto está aqui muita coisa vai acontecer, não tenho dúvidas. Já se fala que poderá até uma crise financeira poderá ser mais provocada por este lado, porque há muitos bilhões de dólares e de euros enterrados ou metidos nestas moedas, não é? Nestas supostas moedas, criptomoedas, e que desvalorizaram imenso nos últimos tempos. Muitos dos argumentos que levaram ao funcionamento ou ao aparecimento destas bitcoins não são, eu até assumo que são muito parecidos com o sistema financeiro, porque cobram comissões, bolsas, Bitcoin, Mário, só há uma. A Bitcoin e mais nenhuma, atenção. Exatamente. Bitcoins e as outras criptomoedas.
Isso foi um nome que se vulgarizou, portanto, de chamar bitcoins a todas as moedas. E aí são várias, de facto. Não, E na Bitcoin é só uma. realidade há as moedas principais e depois depois há as as à frente. altcoins, enfim, Sim, sim, sim. consoante. Que estão outros nomes. Aliás, há centenas ou milhares de criptomoedas. E eu queria só, pegando nisto e no facto de não terem então o tal valor intrínseco e de não serem, digamos, suportadas por nada, Henrique, achas que no final do livro, que estamos aqui a falar um pouco sobre ele, fala de um possível regresso ao standard de ouro? Quer dizer, referem que poderia ser a salvação aqui para as moedas. Achas que isso é possível? Em primeiro lugar, eu partilho inteiramente a opinião do Zé Carlos, como tu Sim, sabes. claro, precisamente. E mais, atenção mais radical, como nunca percebi bem o que aquilo era, nunca quis saber o que aquilo era, portanto, lá está, olhava para aquilo, não tinha valor intrínseco, perguntava bem, quer dizer, porque estaria em torno daquilo? Não, É o efeito manada. Já tivemos aqui o Luís Aguiar Conraria também a ter também a falar sobre isso, precisamente. Bastante negativa sobre aquilo, mas no entanto houve gente a ganhar dinheiro e ainda bem para eles. Claro. E agora há outros, se calhar muitos outros que irão perder. Perder e muito. Ainda bem para eles também, porque há que aprender com a vida, não é? Quer dizer, algum de nós nunca tomou más decisões, as más decisões fazem parte do processo de aprendizagem. E assim como as autoridades também irão intervir nestes mercados, também tiveram um processo de aprendizagem. Claro. E provavelmente, como tu dizias, uma vez numa conversa que íamos no carro, há aqui também qualquer coisa de útil a extrair desta tecnologia. Precisamente. E que poderá ter efeitos positivos no futuro. Não partilho inteiramente daquilo que o Zé Carlos disse, é de facto um esquema piramidal, e ainda bem que está a ser desmontado e ainda bem que vai ser regulado. Quanto ao sistema padrão ouro, ele não diz que ele não advoga não advogam propriamente o regresso ao sistema padrão ouro. Sim, é verdade. É uma frase diferente, dizem que suportou, ou seja, que funcionou ou que funcionaria em determinadas condições, não é? Funcionou, mas teve, por exemplo, efeitos catastróficos quando o Churchill era Ministro das Finanças a seguir à Primeira Guerra Mundial. Ele fez com que a Libra regressasse ao sistema padrão ouro e aquilo não correu rigorosamente nada bem. A Segunda Guerra Mundial? Não, Primeira. Sim. Primeira Guerra Mundial. Intervalo entre as duas guerras. Em 1925, não me falha a memória. Exatamente, é isso mesmo. Não te falha a memória, em 1925. O problema não foi a Libra voltar ao padrão. José, não te interrompi, deixa-me só terminar e depois já podes dizer o que tu quiseres. Eu estou sempre em silêncio, devotadamente a ouvir-te. Eu sei que tu deixas para mim dizer quando eu falo, eu faço germinar ideias na tua. Não, mas eu só quero dizer que eu acho que isso não é viável. E que aquilo que o Zé Carlos disse mais uma vez, que o facto da moeda servir para pagar impostos, que há autoridades a regular o sistema monetário, torna o sistema robusto, só que confiável. As coisas vão mudando, a realidade vai mudando e a teoria económica e as intervenções das autoridades também têm que se ir ajustando. Isso é inevitável, é um processo de aprendizagem contínua. E pronto, ok. Olha, vamos encerrar por aqui, senão nunca mais saímos aqui. Todos a aprender uns com os outros. E certamente ficou outra vez muita coisa por dizer, não é? Por dizer, mas falámos sobre temas. Já agora. Mas já agora? Digamos, iria fazer, digamos, um paralelismo entre, digamos, a entrada da Libra no padrão ouro e a entrada do escudo em 1933 no padrão ouro, que teve lá 3 meses e meio. Mas fica para outro dia. Mas isso ainda está a gravar, não é? Portanto, acho que... Não, mas fica para outro já dia. Ficou a fica a sugestão. O problema não foi a Libra ter entrado não foi a Libra ter entrado no padrão ouro, que teria sido uma boa ideia, ter entrado no padrão ouro com aquele nível de preços e salários numa altura em que já havia alguma rigidez descendente. Exato. Portanto, e esse é que é o grande problema. Gerou uma... Aliás, é um dos fatores que, a determinada altura, quando, durante a Grande Depressão, a Libra sai do padrão ouro, não é? Em que os Estados Unidos são pressionados para, no ano a seguir, desvalorizarem, digamos, o dólar relativamente, que nós até já falámos no assunto, já falámos sobre isso, que foi dos 20,4 dólares, ou lá o que é, para os 35, que depois se manteve, que não parece nada especial, mas é uma desvalorização de 41%. Exatamente.
precisamente. Ok. Já falámos desse assunto, inclusive. Já falamos sobre muitos assuntos aqui. Inflação foi o tema principal, moeda e este puzzle que vai entre dívida, moeda e inflação. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Henrique. E até à próxima. Obrigado. Muito obrigado.